Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Mariana Aspácio, que é nutricionista. A Mariana ela tem especialização em nutrição pediátrica, pós-graduação em nutrição funcional no autismo, na trissomia do 21, TDAH e atrasos do neurodesenvolvimento. Tem treinamento internacional pela CBI of Miami em seletividade alimentar e é autora do capítulo de seletividade alimentar no livro Filhos, o que você precisa saber, da editora De Pauta. Então, Mariana, primeiramente, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia é discutir com você a respeito dos desafios alimentares no transtorno do espectro autista. Eu que agradeço o convite. É um prazer para mim estar aqui. Vamos falar desse tema que eu amo de paixão. Ótimo. Vamos lá, então para começar, assim, vamos falar da seletividade alimentar, né, que é um dos problemas associados ao transtorno, né, na parte nutricional. Né? Então, a seletividade alimentar ela é muito comum a muitas crianças, independente do TEA, quer dizer, é uma questão que eu diria que grande parte das crianças vão passar por isso em algum momento da infância e depois tendem a ir se resolvendo, né? O que eu ia te perguntar? Primeiro, toda criança com TEA vai ter a seletividade alimentar e por que é que elas desenvolvem isso? Então, na verdade, não, né? Nem toda criança com TEA vai ter a seletividade alimentar. O índice é bem maior, né, no TEA por conta de todas as questões que eles apresentam, né? O padrão ritualístico, a rigidez, a medicação, então a necessidade de uma rotina excessiva, né? Aquela necessidade. Então, por conta de tudo isso, acaba tendo uma prevalência maior dentro do TEA, a seletividade alimentar, além de outras questões também muito comuns, que são as alterações gastrointestinais, as alergias, sensibilidade, deficiência de vitaminas, as doenças inflamatórias. Então, uma série de questões aí que acabam favorecendo e aumentando um pouco a proporção, né, entre crianças típicas e atípicas da seletividade alimentar. Ótimo. Bom, e ainda na seletividade alimentar, a gente tem alguns padrões diferentes, né, de como que a criança se comporta frente a essa seletividade, de como que funciona essa seletividade para cada criança. Então, tem algumas crianças que vão apresentar aquele padrão bem rígido, né, de comportamental, que é usar o mesmo prato, o mesmo talher, a mesma comida, tem que estar a pessoa sentada no mesmo lugar, quem está do lado tem que estar igual também. Né? Já tem outras crianças que são mais flexíveis nesse sentido, mas que vai comer só uma consistência de comida. Então vai comer só purê, por exemplo. Ela vai comer purê de tudo que é coisa, mas só purê. Como é que você avalia essa questão da seletividade em termos tanto de avaliação diagnóstica como na conduta do que fazer nessas situações? Sim, a gente tem que entender um pouco dessa característica dessa restrição, né? Então, normalmente o sensorial tá ligado, né? Por isso que o tratamento até é multiprofissional. Mas a gente tenta entender um pouco qual que é a base. Então, é a flexibilização que a gente tem que trabalhar? Qual é o tipo desse alimento que a criança consome? Às vezes, só consome o purê, mas será que é uma dificuldade de mastigação? Precisa de uma avaliação de fono? Então, a gente vai entendendo um pouco o padrão de alimento que a criança consome, né, e qual é essa restrição para atuar justamente nisso, afastando questões orgânicas, né? Então, por exemplo, se a criança tem dificuldade de deglutição, será que ela tem uma hipotonia e por isso ela não consegue mastigar alimentos mais duros? Será que ela prefere alimentos claros, porque, né, muitas vezes estão ligados com carboidrato e a amilase já vai quebrando esses carboidratos, então é mais fácil o consumo? Então a gente tenta entender um pouco qual é a razão ali da seletividade de acordo com o padrão do alimento que a criança consome. Ótimo. E aí, até para entender um pouco esse papel, né, de cada profissional na abordagem desses pacientes, porque, de um lado, você como nutricionista vai pensar, claro, vai abordar um pouco o porquê e o como corrigir
a seletividade, mas vai abordar as consequências disso, né? Por outro lado, a restrição da rotina, né? Ou a questão sensorial, né? Rígida, a hipersensibilidade sensorial, que são características do TEA, não estão ligadas em simplesmente à alimentação e vão ser tratados aí com outras formas de abordagem, na psicologia, na terapia ocupacional, tudo isso, né? Então, vamos lá, queria que você me separasse um pouco esse papel da nutricionista dentro da seletividade alimentar no TEA. A gente trabalha em conjunto, né? Então, assim, a gente faz a avaliação da criança. Então, de acordo com o alimento que ela come, eu vou entender qual nutriente ela está ingerindo e qual está faltando, né? Então, junto com a TO, por exemplo, ou com a psicóloga, a gente conversa ali, ó, então agora ele avançou nesse alimento, então agora a gente introduz, ele avançou nessa textura, a gente introduz um alimento, mas vai muito de acordo com o equilíbrio dessa alimentação, porque eu preciso que essa criança receba todos os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento dela. Então, às vezes a gente faz, né, muitas das vezes pedido de exame para avaliar qual alimento eu preciso dar prioridade. E aí a gente vai trabalhando nesse. Então, a gente adequa a textura do alimento de acordo com aquilo que a criança aceita. Então, a gente deixa aquele alimento que a gente precisa que ela consuma de uma forma confortável para ela. Ótimo. E aí uma última pergunta em relação à seletividade. Assim, normalmente, vamos dizer, as crianças neurotípicas, que não têm o TEA, elas tendem a desenvolver isso aí por volta de 3, 4 anos de idade, piora bastante essa fase, é muito difícil conversar com elas a respeito e depois com o tempo, claro que tem de uma rotina adequada em casa, tudo isso melhora, né? Qual que é o prognóstico da seletividade na criança com TEA? É uma coisa que ela tende a melhorar naturalmente? É uma coisa que depende muito da abordagem de outras coisas? Quer dizer, o que a gente espera em relação a isso para a evolução da criança? João, assim, é importante que a gente separar, né, alguns pontos. Então, realmente, as crianças passam por essa fase, né, que tem alguma restrição, e como a gente atua nessa fase vai ser determinante para ver se essa fase vai passar ou não, né? Então, muitas vezes ela tá ali na fase, só que acaba sendo reforçado esse comportamento e ela entra numa seletividade aí prolongada. Nos casos de TEA, a gente tem um prognóstico ajustado à realidade, né? Expectativa e realidade, porque de repente a criança nunca vai sentar e comer um arroz, feijão, uma salada, uma carne, um prato que a gente tem como o padrão, né? Então, o que a gente espera, e que isso, o prognóstico é muito bom, é que ela consuma alimentos de todos os grupos, porque daí a gente tem um oferecimento de nutrientes variados aí para essa criança. Mas a gente tratando a base, que a gente costuma falar que a seletividade no autismo, ela é uma comorbidade. Ela nunca é, né, apenas só uma restrição, ela tem uma causa base aí. Então, quando a gente atua nessa causa, a gente tem um prognóstico muito bom para a seletividade alimentar. Tá ótimo. Bom, e aí a gente tem alguns outros problemas que vão interferir também na alimentação dessas crianças, né? Você chegou a citar isso brevemente no começo, mas alergias alimentares são mais comuns no TEA, como é que isso é abordado, quais são os tipos de restrições mais comuns aí? Sim, hoje fala muito, né, da dieta de restrição de glúten e da caseína. Então, é importante a gente sempre que pega um paciente com a seletividade alimentar dentro do espectro, se a gente for fazer qualquer restrição alimentar, né, algum teste terapêutico, a gente tem que afastar a alergia. A gente não pode simplesmente tirar um alimento aí da nossa cabeça. Então, tem que afastar a doença celíaca, é importante, e a doença celíaca, né, tem que estar no consumo do glúten para fazer os exames. Então, é comum que não tem alergia, mas tenha sensibilidade. Então, com alguns alimentos,
a criança tem uma alteração gastrointestinal e até essa microbiota ela é alterada pelo próprio padrão de seletividade, uma alimentação monótona acaba tendo aí um desequilíbrio na microbiota intestinal. E, eventualmente, algum alimento, por um período curto de tempo ou não, acaba fazendo mal ali para aquela criança que tem essa sensibilidade momentânea, pode ser. Ótimo. E quais são as deficiências, então, mais comuns no TEA? Vai muito de acordo, né, com o padrão alimentar, mas muito comum deficiência de ferro, de a B12, ou ela tá muito alta ou ela tá muito baixa, a vitamina D, o zinco. Isso é muito comum a gente encontrar em crianças, né, que têm a seletividade alimentar e estão dentro do espectro. O zinco é um bem importante. Ótimo. Numa criança neurotípica, normalmente a gente não fica fazendo exames para avaliação nutricional de rotina, né? Então, é uma coisa que a gente vai fazer quando a gente tem alguma condição, alguma coisa que a gente esteja suspeitando pela a história dela, né? No TEA, isso daí também é válido? Ou não, olha, é uma criança que a gente sabe que vai ter alguma dificuldade, vamos ter que fazer uma avaliação mais clara dessa parte nutricional sempre. Às vezes não, porque tem os sinais, né, do corpo, eles são importantíssimos. Por isso que uma avaliação clínica é fundamental, né? Então a gente olha o paciente como um todo, olha aquela criança, como tá o crescimento, como tá o ganho de peso, como estão as unhas, o cabelo, a pele, a hidratação, se tá corado, se não tá. Então, assim, a gente tem que fazer uma análise bem para ver se precisa solicitar um exame agora, se podemos fazer intervenção e mais para frente, conversando com o médico, que essa comunicação é importantíssima. A gente avalia de fazer um exame só para, né, fazer, de repente o médico vai solicitar um exame mais para frente, a gente postar. Então, assim, essa comunicação é importante, mas os sinais do corpo são fundamentais e essa anamnese bem feita, né? Porque se você tem uma criança que está apática, uma criança sem energia, uma criança prostrada, você já imagina como é que tá esse ferro, né? Como é que ela tá... Você já tem uns indícios de alguns alimentos que você já pode trabalhar, porque muitas vezes é muito difícil fazer um exame de sangue num paciente com TEA, né? Ótimo. E é legal você falar isso porque o TEA é um quadro muito variado, né? Então você tem pessoas com quadros clínicos com sintomas, com sinais muito diferentes uma das outras. E aí, muitas vezes, demora-se para associar eventualmente que alguma alteração, que alguma queixa, que algum sinal que você tenha notado tem uma relação com a alimentação, né? Talvez isso Sim. seja mais fácil de ser notado numa criança que teoricamente saudável de outra forma, né? Sim, sim. E os casos são muito individualizados e específicos, né? Até quando falar qual que vai ser a intervenção que a gente vai ter numa criança que não senta na mesa. De repente, essa família tirou a mesa, não tem mesa. Então, não vai ser uma coisa que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem que ver dentro da realidade mesmo daquela criança o que a gente espera dela. Porque, de repente, ela tá com cabelo ralo porque ela tira o cabelo e não necessariamente é uma deficiência, né? Como você falou. Legal. Obesidade é um problema para essas crianças? O problema da obesidade, não vejo um índice muito discrepante. Eu acho que o problema da obesidade é um problema né, de saúde pública da nossa população e das nossas crianças como um todo, pelo padrão alimentar muito ruim que a indústria alimentícia está aí, né, para isso. Então, acabam os lanchinhos, enfim, essas calorias vazias que a gente ingere acaba aumentando muito a caloria e pouco nutriente. Então, eu acho que esse é um problema não exclusivo do TEA, mas aí da população em geral. Tá. Talvez possa ter uma incidência um pouco maior por conta das restrições, das dificuldades alimentares que essa criança possa ter. Do padrão alimentar, porque de repente a criança só aceita hiperpalatável, hipercalórico, então
acaba, né, tendo aí uma criança com TEA obesa e desnutrida. Tá. Suplementos alimentares. Você costuma precisar deles ou normalmente você consegue conduzir bem sem isso? Inicialmente, é comum, né, a suplementação inicial, quando a criança está com, por exemplo, tem um paciente que come um item alimentar só. Então, nesses casos, a gente faz inicialmente uma suplementação e depois vai ajustando conforme incluindo os alimentos. Mas, mas via de regra, acho que não é assim, todos os pacientes a gente precisa suplementar. Eu acho que dá para trabalhar primeiro com alimento, e a suplementação aí vem como um suporte, né? Um suplemento. Bom, legal. Bom, acho que deu para entender um pouco, assim, como regra geral, as dificuldades que existem na abordagem do paciente com TEA, né, do ponto de vista nutricional, e a importância disso, né, porque muitas vezes a gente acaba associando um problema com uma causa que, às vezes, não é. A nutrição normalmente não é a primeira coisa que você vai pensar nesses pacientes, né, mas, de É. fato, é uma dificuldade. E na Agora, verdade, a gente até fala, né, que a nutrição ela passa a ser em segundo plano. Mas se a gente for pensar ali, a nutrição ela é a base, né? É difícil que eu tenha uma criança que evolua bem numa terapia de fono, se ela não tá, como é que ela vai reverter uma hipotonia se ela não ingere proteína, né, para fazer músculo? Então, assim, a nutrição ela é a base da vida. Ela precisa de nutrientes para para responder às outras as outras terapias, coisas, né? sem dúvidas, claro, é importante. Tá. E aí uma outra dificuldade nessas crianças é que está ligada à parte comportamental, né? Então, um princípio básico no tratamento da maioria dessas condições que a gente discutiu é que as crianças devem fazer parte dessas mudanças, participar das decisões, né? De que forma que as dificuldades de comunicação que são típicas de uma criança, né, com TEA podem dificultar a abordagem ou de que forma que eventualmente uma deficiência intelectual que pode ou não estar presente também interfere em como que você vai abordar e conseguir resolver esses problemas que você identificou. Depende muito do grau, né, de suporte desse TEA, porque hoje a gente, crianças com grau 1, grau 2 de suporte, fazem as atividades normalmente, né, tanto na cozinha. Tem um paciente com grau 3 também que né, tá envolvido ali. Então a gente tem que respeitar o limite dessa criança. De repente, ela ir para a cozinha já é um avanço no tratamento, né? Porque muitas vezes eles não conseguem ficar no mesmo ambiente por causa do cheiro, por causa do estímulo. Então, às vezes, ir para a cozinha só e não necessariamente fazer um preparo ali já é um avanço nesse tratamento. Então, dentro do limite daquela criança que a gente está conhecendo, a gente vai propondo aquilo que ela dá conta. Tá, e aí uma última pergunta, ainda em relação a essa parte mais comportamental das crianças, né? Que assim, muitas vezes a dificuldade pode não estar na escolha dos alimentos em si, ou seja, até pode ter uma boa escolha alimentar. Mas, bom, isso não é só no TEA, né? É muito comum em crianças, se tem um brinquedo ali do lado, ela não quer comer, ela quer brincar. Se tem uma televisão ligada, ela quer ver a televisão, ela não vai, se tem uma amiga, ela não vai sentar na mesa para comer, porque aquilo tem coisa mais interessante para fazer, né? Muitas vezes essas crianças com TEA, então ela vai estar muito mais associada a essa dificuldade de colocar ela sentada na mesa, fazer ela ficar sentada na mesa e comer. Ah, como é que a gente pode fazer para melhorar esse padrão dela? Então, tem que adaptar, na verdade, o padrão para a realidade da família, porque muitas vezes esse é o padrão que a gente tem como o ideal, mas muitas vezes só o fato dessa criança, que nem eu tinha te falado, né, de estar na cozinha,
já está ótimo, mas a gente vai trabalhando a aproximação. Então, em casos de telas, de repente a gente não vai de uma hora para outra simplesmente tirar a tela. A gente vai trabalhar a redução do tempo de tela durante a comida, a gente vai ver como a gente pode deixar essa refeição atrativa para a criança, porque muitas vezes a gente não percebe, mas a gente levanta, a gente faz, a gente pega, a gente senta, a gente levanta de novo e a gente espera que a criança fique sentada na mesa. Né? Então, tentar entender um pouco dessa dinâmica, o que você espera? Você quer que ela coma aquele alimento sentado? Porque tem criança que é muito agitada, de repente ela ficar ao lado, dar uma andada, voltar e sentar, só ter o prato na mesa como referência, já está excelente. Ah, não, eu quero... O ideal para mim seria que eu conseguisse sair num restaurante, né, e comer, mas o problema vai ser sentar e comer e a quantidade de estímulo. Então, a gente vai trabalhando isso para aquilo que aquela criança precisa. Ó, quer dizer, você vai identificar um monte de coisas, você vai ver aquilo que é mais passível nesse momento de ser corrigido ou não, o que é mais importante ser corrigido, e ir fazendo esses pequenos ajustes. E obviamente que aí tem a questão do nutricionista de também acompanhar e ver o que está precisando, falar, olha, o que aquela criança de fato está faltando para poder dar o suporte de desenvolvimento, seja com alimentação, seja com questões ah, enfim, alguma outra forma de suplementação, né? Sim, porque às vezes, João, a gente começa com uma orientação muito antes de apresentar o alimento. Né? Então, tem crianças que chegam tão rígidas, que eu preciso começar a trabalhar essa flexibilização antes de apresentar um alimento para ela. Né? Então, é por isso que precisa ser muito sutil. Às vezes eu preciso trabalhar só a mudança de talheres, a mudança de pratos. E eu preciso que isso fique por um período para que nesse prato eu consiga colocar alguma coisa. Né? Então, a gente vai trabalhando o ambiente também, além do alimento. Isso é importante. Ótimo. Você falou um pouco das dificuldades dos sintomas gastrointestinais nessas crianças, né? E aí a gente pega para uma criança que possa comer pouca fibra, eventualmente vai ter uma alteração do hábito intestinal, né? Esses sintomas gastrointestinais, eles são comuns? O que é possível ser feito nesse sentido? Muito comum, né? Porque a gente tem o padrão alimentar alterando a microbiota e aí começa o ciclo, porque daí a gente tem a constipação, aí tem deficiência de absorção de nutrientes e aí uma piora. Muitas vezes a criança se desregula pelos sintomas gastrointestinais, ela tá com dor, ou ela comeu muito rápido, não tá conseguindo, né? Essa digestão tá um pouco prejudicada. Então, isso é super importante a gente avaliar o padrão intestinal e ver como que a gente vai apresentar. Se vai apresentar fibra, como que vai ser essa apresentação, se essa criança está com diarreia. É muito comum que oscile entre diarreia e constipação, diarreia e constipação. E aí a gente ajustando a alimentação, isso tende a melhorar. Isso o prognóstico é muito, muito bom. Ah, legal. Bom, legal de ouvir, assim, você falando é que, no fundo, grande parte dos problemas que você fala são problemas comuns a qualquer criança, independente do TEA, né? Eu diria que talvez eles tenham uma maior dificuldade com algumas questões que exijam uma abordagem talvez um pouco mais cautelosa, um pouco mais cuidadosa. E acho que o principal, talvez, que você tenha passado é a questão, que assim, a gente às vezes tem aquilo que a gente considera o ideal em termos de alimentação, né? Mas talvez você não, identificar qual que é um objetivo realista para dar um próximo passo, não para pensar no que é o ideal, seria isso. Sim, é muito comum. O que tem são incidências maiores, né? Tem a questão da medicação, que interfere, tem a questão do padrão comportamental. Então, isso, mas é basicamente a mesma linha de tratamento. Legal. Mariana, acho que deu para entender bem um pouco a abordagem, os caminhos para isso. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Eu que agradeço, estou à disposição, sempre.